Olá, mozitos! E mozitas! Tudo bem com vocês? Eu sou Romário Borges. Eu, Rayane Borges. Somos o casal mozinho do site www.mozin.net. E hoje a gente voltou com mais um vídeo aqui pro canal, gente. Porém, hoje a gente veio trazer um tema um pouquinho diferente dos que a gente costuma trazer. Então, pessoal, hoje a gente veio aqui falar ao público, aos nossos seguidores, por que a gente não é mais evangélico, se não somos. Então, gente, algumas pessoas já sabem que a gente não é evangélico, mas algumas pessoas também não sabem. Então, já faz mais ou menos 4 meses que a gente não é mais evangélicos, tá? A gente só veio mesmo explicar pra vocês porque a gente acha que vocês merecem saber, e também porque se vocês verem a gente fazendo algumas coisas que a igreja geralmente não permite, vocês não olhar com a gente com um olhar de crítica ou tipo de... Ou se escandalizar. Se escandalizar. O motivo mais do nosso vídeo é mais porque tem muita gente que ainda não sabe. Então, a maioria das pessoas que conhecem a gente, conheceu a gente sendo evangélicos. É. A gente tem muitos amigos evangélicos, a gente é desse meio. Eu passei 7 anos sendo evangélico. E eu passei 6 anos. 6 anos. A gente tá com 5 anos de casado, mas a gente, desde quando a gente começou a namorar, já era evangélico. Ele passou a ser evangélico primeiro que eu. Aí depois que eu comecei a namorar com ele, aí eu passei a ser evangélica. Então, pessoal, assim, antes de explicar o porquê que a gente resolveu sair, é importante falar por que a gente entrou, né? Pelo menos no meu caso específico, eu, Romário. A esposa, ela vai falar também o motivo dela, mas eu vou explicar os meus. Eu, na verdade, quando eu era criancinha ainda, os meus pais já tinham sido evangélicos. Então eu gostava, eu me tornei jovem aí, dos 10, 15 anos por aí, 18 anos. Lembrando ainda dessa época que eu era criança e eu via o meu pai ouvindo música evangélica. Então essa coisa já ficou na minha mente. E eu sempre achava interessante essa questão de evangélico. Aí meus pais saíram da igreja, claro. Quando eu cresci lá pros 10, 15 anos, foi junto com meus pais indo pra festa, bebendo e tudo mais. Então eu bebia. Eu, desde pequena, eu tinha essa vontade de ser evangélica. Inclusive, quando eu era pequena, uma vez da igreja que eu participava, há pouco tempo, eu quase fui a ser evangélica, mas aí não deu certo, aí eu não fui. Então eu sempre tive essa vontade de ser evangélica. Aí eu fui evangélica de uma outra igreja, antes de conhecer ele, né? Porque a gente era da Batista. Tá? Eu era da Assembleia, saí da Assembleia quando eu era nova. E aí eu fui morar com os tios meus e desisti da igreja. Foi quando eu conheci ele. E na verdade, quando eu conheci ele, eu já visitava a igreja já. Eu gostava, sempre gostei. Porque eu gostava das músicas da igreja, gostava de negócio de coreografia, essas coisas, então eu sempre gostei de igreja. E aí quando eu conheci ele passou a ser evangélico, e então eu comecei a namorar com ele e também eu fui pra igreja e comecei a ser evangélica também. Mas assim, antes de eu ser evangélico, antes de eu passar a ser evangélico, eu era católico. Na verdade, eu era do interior, depois eu vim morar na cidade, aí eu passei a ser católico de participar mesmo da igreja, fazer aquele negócio de crisma, comunhão, que eu nem lembro mais direito, faz muito tempo. Eu aprendi a tocar violão, eu tocava lá na igreja católica, porém, tem uma coisa que me incomodava bastante. Pessoal, e só lembrando aqui, a gente não quer de modo nenhum criticar nenhuma religião, nenhuma igreja, nem também desmotivar e nem influenciar ninguém que esteja assistindo esse vídeo, tá? Se você é evangélico, continue sendo o que você quiser. Se você não é evangélico, continue não sendo. Se você não quiser, se quiser ser, seja. Se você é católico, tudo bem, a gente não tem nada contra. Tem coisas que a gente discorda, tem coisas que a gente concorda. E como a gente falou no começo do vídeo, não estamos aqui pra julgar nada. A gente tá aqui só pra explicar o porquê que a gente não é mais evangélico. Nem queremos ser julgados também pelo fato da gente não ser mais, tá? Então já deixar isso aqui bem claro. Mas agora eu vou falar da minha experiência, porque que eu passei a ser evangélico. Eu via, assim, eu achava meio errado, por exemplo, na igreja católica falar lá da Bíblia, que falava da pessoa não beber, não ser descontrolado. Falava assim de muitas coisas que era errado, só que na verdade todo mundo fazia. Então eu ficava sempre com aquela coisa aqui na cabeça, me incomodava bastante, porque eu era daquele meio, eu saía da igreja católica, tinha acabado de ouvir aquele tanto de coisa, e eu saía, a gente já ia pra praça ali, junto com meus amigos, e a galera ia toda aprontar lá, beber e fazer bagaceira lá. E aí foi aí que eu decidi, que eu passei antes dela, né, ser evangélico, eu decidi ir pra igreja porque eu queria viver uma coisa que não fosse hipócrita.
Eu queria viver de fato O que a Bíblia tava falando. aquilo que eu estivesse acreditando. Então, gente, eu nunca participei, tipo, da igreja católica, tipo, pra ser uma pessoa que tá lá dentro mesmo. Eu já fui, missa, essas coisas, mas eu nunca fui praticante. Você era católico, mas não era praticante. Eu não era praticante, tá? Nunca fui. Sempre gostei mesmo de igreja evangélica. E aí foi quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Eu frequentei algumas igrejas lá da minha cidade durante alguns dias, ia em uma, ia em outras, para verificar aquela que ao meu ver, falava mais a verdade, digamos assim. Eu não tô dizendo que outras não falam, eu tô falando que minha experiência era ver em qual que eu ia sentir que era mais verdadeira, que pregava mais próximo da Bíblia e que eu me sentisse confortável também lá. E aí a igreja que eu mais gostei, que eu inclusive já tinha amigos indo pra lá, foi no caso a Igreja Batista, que foi a igreja que eu me converti e passei 7 anos, né? E assim, logo mais ou menos aproximadamente 1 ano que eu era evangélico. Aí eu passei. Eu conhecia ela aqui, a gente já era amigos. Aí depois de 1 ano que ele tava sendo evangélico na igreja, eu passei a ser evangélica. Aí depois de 1 ano, a gente casou. E a gente se casou na igreja, a gente é casado no papel, como dizem, no papel e no casamento religioso. E assim, a gente passou a ser evangélico, aí a gente foi com tudo mesmo, vai naquela sede, naquela coisa, aquela vontade de estar participando de tudo. Eu já tocava violão, então eu gostava muito. Foi quando eu entrei, passei a cantar lá na igreja também. Nós dois cantava juntos. Cantava. Participava de praticamente tudo que tinha na igreja a gente participava, assim. Eu já fui promotor de missões, já fui professor da EBD, que é da Escola Bíblica Dominical, já fui também líder do departamento, diretor, eu acho, que é da UHB, que era um departamento de homens da igreja. Eu era membro do grupo de coreografia da igreja, eu era membro também do grupo de louvor. Ele também era. E também já fui presidente também do grupo de mulheres, né? E a gente participava. Éramos bem participantes, assim. Era. Então, gente, depois que a gente passou a ser evangélicos, a gente lia muito a Bíblia, muito mesmo. Tipo, quase todos os dias ou todos os dias a gente lia a Bíblia. Mas aí a gente percebeu que a gente simplesmente lia a Bíblia. A gente não estudava profundamente, porque existe uma diferença entre estudar e ler a Bíblia. Na verdade, a gente estudava, mas não um estudo com um olhar crítico. A gente estuda mais aquele estudo orientado já. A gente já estuda focado exatamente naquela coisa que a gente quer aprender sobre aquilo, subconscientemente, meio que a gente próprio manipulando a nossa mente, sem abrir possibilidades para olhar com outra visão. Então, durante esse período que a gente era evangélico, a gente considerava que a gente não estudava a Bíblia exatamente. A gente lia, aprendia com as leituras, mas não estudava com um olhar crítico. Assim, pessoal, na verdade, a gente estudava, mas a gente estudava com o objetivo de aprender um determinado estudo para poder pregar ou fazer algum estudo na igreja. É essa a verdade. Mas não assim com um objetivo de tipo, vou discordar disso ou concordar disso, porque para nós, a questão de questionar alguma coisa na Bíblia, nem existia essa possibilidade. Não existia. Mas assim, depois de uns 2 anos que nós dois éramos evangélicos, casados, a gente começou a discordar de algumas coisas que a gente lia na Bíblia, mas que pra nós não estava certo. A gente começou a discordar de várias coisas, algumas práticas dentro da igreja, de membros dentro da igreja, e não só na nossa igreja, mas em outras igrejas, principalmente em outras igrejas. Algumas coisas a gente perguntava para pessoas que entendiam pastores, mais, pessoas que entendiam mais que a gente não entendia tanto assim, então tinha pessoas que já tinham feito teologia e tudo mais. De vez em quando a gente fazia uma perguntinha, a pessoa sempre dava uma resposta que não era exatamente aquilo que a gente tinha perguntado. Às vezes era uma resposta um pouquinho meio, sabe? Tipo uma resposta assim, tem coisas na Bíblia que não é para o humano entender, esse tipo de resposta. Exato, assim, umas respostas assim meio desviando ou citando outro texto ou trazendo um texto isolado para poder explicar aquilo ali. Sempre aquela história de que tem coisas que é oculta, que não ficou pra gente entender, que a gente não deve questionar e tudo mais. E a gente de fato botava isso na cabeça e não... Aí o que acontece? A gente se questionava, mas a gente não expressava tudo aquilo. A gente tinha na cabeça que se tá na Bíblia era pra gente entender. Então ficava esse questionamento na nossa cabeça. Por que tá na Bíblia se não é pra gente entender? Se tem alguma coisinha ali começando a apontar alguma coisa, tem que
ter uma explicação para aquilo, né? A gente tem que entender aquilo. E assim, pessoal, resumindo, depois de uns 2 anos mais ou menos, que a gente já estava sendo evangélico dentro da igreja, logo depois de 2 anos, já começou a surgir muita coisa que a gente discordava. Ou seja, a gente estava vivendo, praticando aquilo, porque era o certo a igreja, pra gente não ir contra nada, mas no nosso interior, entre nós, assim, a gente discordava. Muitas vezes a gente já conversou sobre isso entre só nós dois e tudo, mas a gente nunca se manifestou a nossa ideia ou o nosso pensamento para outras pessoas, só era entre nós mesmos. As pessoas que eu falo, gente, é as pessoas da igreja, entendeu? Que a gente participava, os irmãos da igreja. Da igreja, não só da nossa igreja, que a gente conhece pessoas evangélicas de várias igrejas. Então, assim, a gente não manifestava exatamente pelo fato de que essas pessoas eram pessoas evangélicas e para não acontecer esse conflito. E também pelo fato de que a gente já falou, quando a gente questiona ou pergunta alguma coisa, sempre alguém vai dar uma resposta, mas... colocando a resposta assim meio... ou dando uma resposta baseada em outra coisa, ou dizendo que é oculto, que é um mistério que a gente não vai entender. Não precisa questionar. Então a gente ficou nessa coisa, a gente passou aí, sei lá, até agora, 7 anos depois de evangélico, no meu caso, e 6 anos para ela, sendo que na verdade uns 3 a 4 anos, a gente questionava muita coisa. A gente fazia essas coisas, praticava, mas mesmo para obedecer aos requisitos da igreja, porque a gente tinha aceitado, a gente tem um compromisso ali de... não pode viver lá sendo hipócrita, dizendo que está dentro da igreja e não está vivendo o que a gente concordou que iria viver com aquilo. Até porque quando a gente vai lá e aceita... a gente está aceitando a fazer as coisas que a igreja tá mandando fazer e tudo. As regras, seguir as regras. Seguir as regras. Existe aquilo que existe, os mandamentos, as regras bíblicas, e existe também aquilo que é as ordenanças da própria igreja, que a gente tem que estar de acordo ou não. Então, pra gente, a gente tava sendo hipócrita, né? Ou a gente ia ser hipócrita com a igreja, ou a gente ia ser hipócrita com nós mesmos. Nós mesmos, exatamente, falou bem, meu preciso. Gente, atualmente a gente tá morando aqui em São Paulo. A gente tá com uns 10 a 11 meses mais ou menos que a gente tá aqui. 11 meses que a gente tá aqui em São Paulo. E antes disso a gente vivia lá no Maranhão, numa cidade do Maranhão chamada Tasso Fragoso. Então a gente quer deixar bem claro aqui pra vocês que isso não veio na nossa cabeça, ninguém incentivou a gente depois que a gente veio pra cá, nada disso. A gente não saiu da igreja porque a gente veio pra cá. É isso que a gente quer dizer. E nem por incentivo de ninguém. Tipo assim, vocês foram pra lá, começou a ir pra festa com alguém, ou beber, ou alguma coisa do tipo, ou conhecer pessoas que não eram evangélicas que influenciaram vocês. Não foi isso, não foi influência. Então, pra vocês terem ideia, aqui na cidade que a gente mora, é bem mais calmo que lá na cidade que a gente morava. Aqui a gente nem vê movimentação de festa, essas coisas. E os amigos que a gente tem aqui, que são poucos, são evangélicos também. Então a maioria são evangélicos ou participam da igreja, de outra igreja. Outra coisa que a gente quer deixar claro pra vocês é que a gente não saiu da igreja pra participar de festa. A gente não saiu da igreja pra beber, tipo cachaça, essas coisas. A gente não saiu da igreja por causa disso. Nem saímos pra fazer isso e nem saímos porque já estava fazendo. E nem pretendemos. Não é que a gente não vai fazer nada disso nunca na vida. A gente não sabe do amanhã. Porém, hoje a gente não tem a menor vontade de beber. A gente não sente a atração em ir pra festas, baladas. Festas que a gente tá falando assim, baladas. Essas coisas assim, entendeu? E assim, pessoal, essa decisão nossa de sair da igreja não foi uma coisa de agora, como a gente já tá falando. Já tá com muito tempo, ou seja, a gente passou uns 2 anos mais ou menos na igreja, seguindo ali e acreditando piamente exatamente da forma que estavam nos ensinando. Depois disso, desses 2 anos, a gente começou a questionar muita coisa. E depois que a gente passou a questionar, a gente passou a ler mais ainda a Bíblia. E estudar profundamente pra gente saber se o nosso pensamento, se estava certo. Porque no começo a gente se assusta, porque a gente já estava acreditando naquilo, as coisas que a igreja estava falando. E quando a gente bota na cabeça que alguma coisa está errada, a gente se assusta. Então a gente passou a estudar profundamente pra ver se um dia a gente saísse da igreja, a gente estava fazendo mesmo o certo. Foi uma decisão muito difícil para nós. A gente sofreu bastante para tomar essa decisão, para ter a coragem de fazer isso. Exatamente pelo fato de que foram 7 anos, no meu caso, e 6 anos para ela,
dedicando a algo que a gente acreditava piamente. E a gente gostava da igreja, muito. A gente gosta, na verdade, a maioria dos nossos amigos são da igreja, pessoas que estenderam a mão pra nós, que a gente, sabe, a gente não tem nem palavra pra agradecer ao nosso pastor. Não sei, talvez a gente vai sempre chamar de nosso pastor, porque a gente ama muito ele, a família dele. E a gente gosta também dos membros. E também tem o fato de que a gente pregava pra nossa família, inclusive a minha família, ninguém não era evangélico. E aí eu fui o primeiro a ser evangélico. Olha a carga, o tanto que é pesada, tá? Foi uma decisão difícil para mim sair, porque exatamente eu que influenciei toda a minha família, desde os meus pais, os meus irmãos, a vir para a igreja. Então hoje, os meus pais são evangélicos, 2, e é uma coisa que me faz feliz, porque meu pai parou de beber, minha mãe parou de fumar, vários dos meus irmãos são evangélicos atualmente. Eu fui o primeiro a começar a influenciar eles. Então, pra mim, sair, eu que fui o que influenciei, que chamei, convidei eles pra vir, e eu agora sair, sabe, é um peso gigante que passei muito tempo conversando aqui. A gente conversava bastante a respeito disso. A gente lia a Bíblia, a gente pesquisava, foi muito dia a gente estudando a Bíblia pra saber. Foi quando a gente começou a estudar mesmo a Bíblia, não estudar apenas lendo, e nem apenas com o propósito de aprender um estudo para poder pregar para alguém, mas sim estudar com uma visão mais abrindo possibilidades, questionando. Exato, a gente começou a nos permitir questionar algumas coisas, saber, mas será que isso aqui é assim mesmo? Será que era assim? E o porquê? Porque na Bíblia a gente sabe que num lugar tem falando uma coisa, no outro lugar tem falando sobre quase a mesma coisa. Então a gente foi lendo dessa forma. Fazer comparações e tudo, essas coisas. Mas o que a gente quer dizer é que essa não foi uma decisão tomada rapidamente. Nem foi uma decisão tomada por mim, que fui o primeiro a entrar... ser evangélico depois que ela veio, mas foi decisão tomada por nós dois. Conversando. Nós dois estudamos, nós dois decidimos, entendeu? Não foi só ele que estudou e veio falar pra mim. Nem foi ela que veio com essa coisa pra mim, foi nós dois que começamos a questionar, a estudar e tudo mais, até tomar uma decisão de que a gente não queria viver sendo hipócrita. Tanto na igreja, não estou aqui para criticar, dizer que tem nada de errado, eu estou dizendo que a gente não estava mais acreditando da forma que sempre tinham nos ensinado. Então, se vocês nos perguntarem se a gente ainda acredita em Deus, sim, gente, a gente ainda acredita em Deus, tá? Não da forma que pregavam pra gente ou da forma que a gente acreditava antes. A gente não virou ateu, que não acredita em Deus, nem nada do tipo. A gente acredita ainda sim na existência de Deus, que somos criaturas de Deus. E vamos falar, já deixar claro aqui, a gente não acredita que a Bíblia que a gente tem acesso hoje, que ela seja totalmente inspirada por Deus. Então isso que a gente fala aqui, eu sei que pode até ofender alguém se sentir ofendido, mas não é essa a nossa intenção. Tanto é que a gente não quer que você se influencie em nada pelo que a gente está falando, a gente só está falando do nosso caso, tá? Ainda hoje a gente acredita sim em muitas coisas, a gente acredita em Deus sim, só que algumas coisas para nós não estavam fazendo sentido, a gente foi estudar mais a fundo e não estava fazendo sentido, então... A gente não queria ser hipócrita, tá vivendo uma coisa que a gente não acreditava mais exatamente daquela forma. Ou então a gente tá na igreja, que na igreja tem uns mandamentos da igreja e a gente tá vivendo outra coisa. Então isso pra gente não tava dando certo e a gente não ia ser hipócrita de fazer isso. Viver uma coisa e a igreja tá falando outra coisa. Até porque a gente sempre... criticou a pessoa que está lá da igreja vivendo uma coisa e na realidade lá no seu lar ou na sua vida íntima vivendo outra coisa. Então foi quando a gente começou há pouquinho tempo atrás, foi o momento que a gente parou para questionar mesmo nós. Será que a gente não está sendo exatamente a pessoa que a gente critica? De estar acreditando de uma forma, mas na verdade ainda fazendo parte de um sistema, de uma igreja e tudo mais que prega de outra forma. Então, gente, foi uma decisão muito difícil pra gente, como a gente falou antes, mas a gente decidiu realmente sair da igreja. Que pra nós, acho que a gente chegou ao ponto de refletir que de fato era a melhor decisão que a gente iria tomar. A gente iria ser mais verdadeiros com nós mesmos, ser mais verdadeiros com o pessoal da igreja, com a igreja em si e com outras pessoas que olham pra gente vendo a gente como evangélico. É exatamente por isso também que a gente tá gravando esse vídeo, para poder deixar claro para as pessoas que acompanham a gente, que vê a gente, para saberem que a gente não é mais evangélico. Para se alguém vê, por exemplo, a gente cantando uma música não evangélica, a gente em algum ambiente que não é propício para evangélico, por exemplo, a pessoa não se escandalizar com essa coisa que a gente esteja vivendo, pensando que a gente ainda é evangélico.
porque a gente não é mais. Então a gente gravou esse vídeo pra dizer que a gente não é mais evangélico. A gente não frequenta mais nenhuma igreja, só que a gente... Não como membro, né? Não como membro. Só que a gente vai na igreja sim, gente. Porque, como vocês sabem, é um ambiente que a gente gosta. De ir lá, é um lugar que tem paz. A gente acha melhor do que ir pra uma festa, pra uma balada, por exemplo, atualmente, né? Então a gente ainda vai. É raro a gente ir, mas a gente ainda vai de vez em quando. Não como obrigação, mas às vezes quando a gente sente vontade, a gente vai lá. Então, a gente não foi excluído da igreja, tá? Pelo menos não eles próprios excluindo a gente porque a gente fez alguma coisa de errado, porque a gente não tava cumprindo com as coisas da igreja, tá? Mas foi a gente mesmo que mandou uma carta pra igreja pedindo que excluísse a gente, tá? Tirasse o nosso nome. Como membros da igreja. Então a gente tomou essa decisão, nós mesmos tomamos a decisão. A gente digitou uma carta explicando resumidamente o porquê que a gente tava saindo e tudo isso e pedindo. Fez um resumo, escreveu uma carta de umas 4 folhas mais ou menos, e mandamos lá para nossa cidade, mandamos para nosso pastor lá e para os líderes lá da igreja pedindo para excluírem a gente. A gente nem sabe ainda se eles já excluíram a gente lá da igreja ou não, mas a gente acredita que sim. Depois disso que a gente mandou a carta e tudo, a gente percebeu que algumas pessoas mudaram com a gente, só que a gente também já tinha consciência de que isso ia acontecer e a gente tem consciência de que depois que a gente postar esse vídeo, algumas pessoas também vão mudar com a gente. Mas tudo bem, fazer o quê, né? E a gente quer dizer pra vocês que não foi porque a gente saiu da igreja e tudo que a gente não é aquele casal de antes, tá, gente? A gente continua sendo Somos os mesmos. Assim, tem coisas da nossa vida que você não sabe ainda, ou nunca vai saber, ou talvez vai saber daqui a uns tempos, que talvez vai fazer você olhar pra gente com uma outra visão. Mas a gente sempre foi o mesmo casal e continua sendo. Porque se vocês perceberem, se vocês olharem nos vídeos ou nos comentários, a gente sempre fala que a gente é um casal normal. Com as nossas individualidades e tudo, nossos segredos, o casal às vezes tem segredo. Só que não somos normal, nem um pouco. Amor. E a gente espera que vocês tenham entendido o que a gente quis falar e que não nos julguem pela nossa decisão, tá? A gente respeita cada pessoa que vive a sua religião ou a sua não religiosidade, quer seja cristianismo ou outra qualquer. E a gente espera também que nos respeite a nossa decisão. Quem for nosso amigo de verdade, continue sendo. Você que acompanha o nosso canal aí, que não se desinscreva só por esse motivo, mas que continue nos acompanhando. Você que ainda não nos acompanhava antes, que acompanhe agora. A gente quer finalizar aqui esse vídeo falando que a gente agradece muito por cada um de vocês que são inscritos. A gente agradece muito por cada pessoa evangélica que já nos estendeu as mãos. A gente agradece muito por cada pessoa que fazem parte da nossa vida ou que já fizeram parte da nossa vida. Tem uma pergunta que algumas pessoas podem fazer: mas será que vocês vão voltar a ser evangélico algum dia? A nossa resposta é que a gente não sabe, porque se você perguntasse um ano atrás, mesmo a gente tendo algumas dúvidas e alguns questionamentos, a nossa resposta era com certeza que nunca. Nunca ia sair da igreja. Eu já falei era uma certeza, já falei isso pra mim mesma. Quando alguém se afastava, saía da igreja e eu não conseguia entender isso, a gente só julga. A realidade é essa. Tipo, que a pessoa caiu, que a pessoa tá fraca na fé e etc, que a pessoa não foi forte o suficiente, que a pessoa tá em tentação. É porque a pessoa não foi o escolhido e tudo mais. A gente só olha com essa visão. Então, se você perguntasse pra gente um ano atrás, a nossa resposta era que a gente nunca ia deixar de ser evangélico. Então, a gente dá a mesma resposta agora. A gente não sabe o que vai acontecer depois, entendeu? A gente tá pra viver. Então... Hoje a gente não é evangélico, mas foi uma questão da gente, de um conhecimento, um novo nível de conhecimento que a gente hoje tem. Depois que a gente passou a estudar mais ainda a Bíblia, foi que a gente teve esse conhecimento e foi que a gente saiu da igreja. E assim, a gente tá num nível que a gente não se considera burro por essa decisão nossa, nem nos consideramos mais sábios do que os outros, que a gente tá num nível de aprendizado maior. Não é nada do tipo. A gente só atualmente tem uma ideia diferente de algumas outras pessoas, é só isso. Talvez no futuro a gente tenha um novo conhecimento de que faça a gente mudar de ideia do que a gente tem agora. E nos faça talvez voltar a ser evangélico. Então, se alguém nos pergunta se a gente ainda vai voltar a ser evangélico, a nossa resposta é que não sabemos. Atualmente, com a nossa visão atual, a gente não vai voltar. Mas
Pode ser que a gente tenha um conhecimento mais pra frente, diferente e a gente volte sim a ser evangélico. Então, tudo pode acontecer, gente. Exato, tudo pode acontecer. Estamos aqui errando a cada dia, aprendendo com os nossos erros, procurando julgar cada vez menos as pessoas. Questionar o que a gente faz. Questionar o que a gente faz, o que a gente pensa a cada dia, sempre. A gente procura a cada dia não julgar os estilos de vida de outras pessoas, quer seja religiosidade ou não, mas atualmente a gente procura apenas ver com a visão da outra pessoa e procurar entender, ainda que a gente discorde de alguma coisa, mas a gente procura entender e respeitar. Mesmo que a gente não entenda, mas a gente respeita. E a gente busca o mesmo, que também a gente seja respeitado com a nossa decisão e que não nos julguem. Então, gente, é isso que a gente queria falar pra vocês, tá? Continue nos acompanhando, continue curtindo nosso vídeo. Então, já vou pedir que se você tiver gostado do vídeo, já deixe aí o seu gostei, tá? Se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito e deixe o seu comentário aqui abaixo e que a gente vai estar respondendo, tá? Depois. Isso aí. Não estamos com peso na consciência, porque é uma questão que muitas vezes, ele agora deve estar com peso danado na consciência. A gente sente paz de espírito atualmente, como a gente sentia antes quando a gente era evangélico, atualmente a gente sente também. Então não tem esse negócio, estão com peso na consciência porque estão pecando, alguma coisa. Não, atualmente a gente está em paz. E a gente quer dizer que se uma hora a gente aparecer doente ou alguma coisa, as pessoas não venham pensar que isso é porque a gente saiu da igreja, gente, porque isso acontece muito. A pessoa saiu da igreja, a pessoa adoeceu, aí eu vou dizer, é porque saiu da igreja, foi, sei lá, esse tipo de coisa. Então não, tá? Vai que a gente adoece de alguma coisa qualquer e alguém já vem, sai da igreja e é o castigo de Deus pra vocês poderem aprender, sei lá. E assim, aquela coisa que a gente já falou, com os 2 anos que a gente começou a questionar. Então isso não é uma coisa de agora. Então se fosse pra gente ter alguma coisa, alguma doença séria, alguma coisa, a gente já teria tido. Já era pra ter acontecido. Um castigo de Deus aí pra quem acredita nisso, dessa forma. A gente não acredita assim, mas pra quem acredita, vacilou, Deus vai meter o... Eu acredito que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um. Pode ser evangélico ou não, pode acontecer, porque todo mundo é carne. Então pode acontecer com qualquer pessoa. Então a gente tá falando isso aqui porque se acontecer qualquer coisa, saiba que na verdade já tá com, sei lá, no mínimo uns 3, 4 anos na verdade, que a gente já questiona muita coisa. Mas é isso aí. É isso aí. Comenta aqui, diga se você é evangélico, se você não é. Qual a sua visão, qual a sua, as suas dúvidas, pergunte o que você quiser, que talvez a gente grave mais vídeos falando mais sobre isso depois, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse longo vídeo. Acho que foi o vídeo mais longo do maior do nosso canal. Um beijão do casal Mozinho. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, valeu. Limpando meu batom. Tchau, tchau. Tchau.